capítulo 3, verso 1. Com certeza, vocês já ouviram essa história. Se você é cristão desde a sua infância, em algum momento na escola dominical ou no culto da família, você ouviu essa ministração na salinha das crianças, uma história bem conhecida. Mas eu quero compartilhar com você mais uma vez. Vamos lá, então? Diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo. Diga comigo, subindo. Mais forte, subindo. Depois ele diz, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Que horas que Jesus faleceu, gente? Diga comigo, às 15 horas. Ou às 3 horas da tarde. Amém? Próximo. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença. Diga comigo, aleijado de nascença. Que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, vamos ler juntos aqui, porque aí a gente lê a mesma versão. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Cristo de Nazaré, ande, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando. Vamos ler essa parte juntos? 1, 2, 3. Andando, saltando e louvando a Deus. Aleluia! Oh, que palavra tremenda! Desde criança eu canto essa musiquinha. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Cristo de Nazaré, levanta e fica em pé. Muitos de nós caminham na terra sem saber para que foi chamado. Não sabe sequer o que veio fazer na terra. Pois bem, eu te digo, você foi chamado para pôr em liberdade todos os cativos e oprimidos, os aprisionados, aqueles de espírito angustiado, aqueles que o pastor Pedro acabou de dizer, que vivem em solidão. E parece piada um culto pet, a gente dá até risada, mas ninguém lembra quando o outro está sozinho. E muitas vezes a gente esquece de dar um telefonema, dizer do amor de Deus para aquele que muitas vezes é o seu parente. Quem sabe seu pai, sua mãe, um irmão, alguém que não fala com você há tempos. E nós simplesmente abandonamos. Aqui nós temos um caso muito interessante, muito interessante. É de uma pessoa que está alheia à sociedade. Um homem que está sentado à porta de um templo. Quantas vezes nós paramos no semáforo e somos ali surpreendidos por alguém que bate no vidro do nosso carro, solicitando uma moeda, solicitando um valor. E quantas vezes a gente arranca o carro com medo do que pode acontecer? Mas a minha pergunta é, quantas vezes você fez uma oração e diz, Deus,
atenta à dor desse homem ou dessa mulher, que em noites frias está aqui solicitando uma ajuda. Olhar para o outro é olhar para si. Por isso, o texto diz, e o texto faz questão de enfatizar, esse homem, ele era coxo de nascença. Olha aqui para mim, os problemas que você vive hoje não começaram hoje. Os problemas que você vive hoje começaram na sua infância. Quem sabe no ventre da sua mãe. Os problemas que você enfrenta hoje são simplesmente um reflexo daquilo que não foi resolvido e estão pendentes. Mudar de marido não vai resolver. Ter mais um filho não vai resolver. Se embriagar não vai resolver. Fugir para o mundo das drogas não vai resolver. Ir para um prostíbulo não vai resolver. Nada ocupa um lugar dentro de você que tem medida de Jesus. Dentro do nosso coração existe uma medida exata do amor de Deus. Mas o texto também enfatiza coisas poderosas. Ele diz, olha, esse homem não estava em qualquer lugar. Esse homem estava sentado à porta de um templo. Mas esse homem, ele não estava dentro do templo. Ele estava do lado de fora do templo. Oh, querido, isso me fala tantas coisas. Eu me lembro, eu nasci em Goiânia. E desde criança, quando eu tinha uma escola muito interessante, uma escola que antigamente era uma casa de padres. E o meu pai foi uma das pessoas que teve uma direção de Deus, algo profético, e usou uma estratégia para que o governo mais tarde, anos depois, derrubasse aquele lugar e se tornasse um centro cultural. Na verdade, em frente havia um colégio de freiras, que é uma escola até hoje, e do outro lado uma escola para padres. Aí muitas coisas, muitas histórias surgiam do que acontecia durante a noite, enfim, porque ambos ficavam em uma praça. E na frente desse colégio havia uma igreja católica muito grande, muito linda, mas muito comprometida pelos mendigos que ficavam aos montes ao redor daquela igreja. Um dia, meu pai, incomodado com essa situação, ele começou a orar por aquele colégio de padres. E meu pai, ele tinha uns pedidos muito interessantes. E ele dizia para Deus, Deus, não é possível que um lugar tão bem estruturado fique fechado e ninguém tenha acesso a um lugar desse. Então, em oração, ele buscou na história de Josué e o Senhor falou com ele, levanta você quer mudança na sua cidade? Então comece por você a transformação. E esse recado eu trago para nós hoje, você quer mudança na sua cidade? Não espere pelo governo, comece por você. Você quer mudança na sua casa? Não espere pelo seu cônjuge, comece por você. Não espere pelos seus filhos, comece por você. E o Senhor falou com ele, pegue 7 pedrinhas, dê 7 voltas em volta dessa muralha, e as muralhas cairão. E por 7 dias ele andou sozinho em volta dessa muralha, falando em línguas, e cada vez que ele finalizava uma volta, ele jogava uma pedra para dentro da escola, para dentro da casa, que era a casa dos padres. Os anos se passaram, um novo governador tomou posse, e a primeira
a ação que ele tomou foi de eliminar, tirar, né, aquela escola ali para padres e abrir para a sociedade. E ali se tornou um espaço muito interessante. Hoje o nome de lá é Centro Cultural Gustavo Ritter, um lugar onde se ensina e já formou muitos músicos, onde eu tive a oportunidade, inclusive, de cantar várias vezes com a Orquestra Sinfônica e Filarmônica do Estado de Goiás. Por que eu estou te contando isso? Porque as transformações que acontecem na nossa vida, que abençoam a outros, não começa pelos outros, começa por nós. E elas não começam por coisas impossíveis, elas começam com um mandamento. E o mandamento de Deus é: vá, liberte os cativos e cure os enfermos. Mas muitas vezes nós estamos com medo de exercer a ação de Deus, o mandamento de Deus na nossa vida. E eu me lembro que ali perto daquela igreja era um lugar mal cheiroso, um lugar fétido, de tanto mendigo que tinha sentado em volta daquele lugar. Uma praça linda, uma igreja maravilhosa, onde várias vezes aconteceram casamentos gigantescos, inclusive com presença de celebridades cantando naquele lugar. Mas ninguém conseguia chegar totalmente pela porta da frente devido a essa situação constrangedora. Até que um dia, o governo veio também e arrancou todos aqueles mendigos de lá. Essa situação que a Bíblia traz é exatamente a mesma. O problema é que aqui tinha uma igreja que exercia sua função na sociedade. E hoje nós cobramos demais e fazemos de menos. Naquele momento, aquele homem coxo estava paralisado. Quem sabe você não é um Pedro, nem um João, mas quem sabe você hoje é o coxo, que até entrou no templo, mas está paralisado. Paralisado com dores que entortaram os seus pés desde o ventre da sua mãe. Sabe o que significa? Pés falam de membros do nosso corpo que nos leva até o nosso destino. Pés falam daquilo que firma as nossas pernas e nos faz levantar em qualquer situação. Eu estou com meu coração cheio de alegria, porque amanhã a minha mãe vai realizar a última sessão de radioterapia. E esse foi um dos meus pedidos da campanha de Daniel. Entre todos os milagres que eu recebi, esse foi um dos maiores. E na minha cartela eu disse: Deus, eu te peço para que a minha mãe não sofra nenhuma contraindicação desse tratamento, que ela não sofra, que ela não sinta dores, que ela não, ó Deus, não passe pelas penalidades naturais que o tratamento impõe. E hoje, antes de vir para a igreja, eu liguei para ela e disse: mãe, Deus te chamou para viver na 4ª dimensão. Ela disse: eu sei, filha, e eu estou vencendo, porque o meu Redentor vive e por fim se levantou sobre a minha vida. Aleluia! E hoje à tarde ela me declarou: filha, eu não senti nada. Foram 19 sessões, eu não senti nada, eu estou ótima, eu estou curada no nome de Jesus. Eu disse: está mesmo, mãe, é isso aí, você está curada, a senhora está em pé, porque Deus já endireitou os seus pés. Aleluia! O Salmo diz: Ele firma os meus pés sobre uma rocha inabalável.
Não importa a situação que você esteja passando, Deus é com você, e hoje Ele está no templo, junto à porta formosa, para endireitar os seus pés, firmar os seus joelhos, te fazer andar com passos firmes, em direção ao seu propósito e destino. Oh, querido, o problema é que quem está à porta, muitas vezes se torna um empecilho para quem quer entrar. Nós estamos tão bitolados a olhar para as nossas dores, que nós esquecemos que existem outras pessoas que querem entrar no templo. E nós muitas vezes ficamos na porta, a gente não sabe se entra, não sabe se sai. Não foi para isso que Deus te chamou. A Bíblia chama esse tipo de pessoa como alguém de ânimo doble. Deus te chamou para ser radical. E olha, presta atenção no que eu vou te dizer, a sociedade está cansada de gente mais ou menos. A sociedade está cansada de gente que diz que é cristão, mas vive como eles, com o linguajar deles, com a atitude deles, com o olhar deles, julgando pessoas, acusando pessoas. Chega! Jesus está voltando, é tempo de exercer ministério, é tempo de ir a toda e qualquer criatura, tirar do cativeiro, curar os enfermos. É hora de olhar nos olhos e dizer: olha para mim, levanta e fica em pé.